ele dá o seguinte circuito para a gente. Uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão ela é alternada. Ele nos dá uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão ela é alternada e ela vale 20 seno de 10T. Escrever outro lugar aqui, ó. Ele dá uma fonte de tensão VS, tá? A gente já vai ver quem é VS. Essa fonte de VS, ela alimenta esse seguinte circuito, onde temos um resistor, temos um indutor. O resistor, ele tem uma resistência de 4 ohm. O indutor, ele é de 0,2 Henry. E o VS, que eu falei para vocês, ele é igual a 20 seno de 10T mais 30 graus. Tudo isso dado em volts. Temos uma corrente I, né, que circula nesse circuito dessa maneira. O exercício nos pede para determinar quem é V de T. Nós já vamos ver quem é V de T e o I de T. O V de T é essa diferença de potencial em cima do indutor. Como nós temos que fazer com esse problema? A gente sabe resolver ele se não tivesse esse indutor, fosse somente resistor, né? Mas aqui nós temos esse indutor. A primeira coisa que devemos verificar é o seguinte: esse circuito ele está no domínio do tempo. Ele está no domínio do tempo. Nós precisamos passar ele para o domínio dos fasores, tá? Domínio da frequência. Como a gente faz isso? No domínio da frequência, ao invés de a gente trabalhar com resistência, a gente vai trabalhar com a impedância resistiva. Ao invés de trabalhar com autoindutância, a gente trabalha com a impedância relacionada ao indutor, tá? Então vamos verificar, ao invés de trabalhar com VS, a gente trabalha com o fasor VS, tá? Então a gente tem que fazer essa pequena conversão. Como a gente faz? Vamos voltar ali atrás. Nós vimos que a parte resistiva, a impedância é o próprio resistor, né? 4 ohm. A parte indutiva, nós vimos que é J ômega L. O J é a unidade imaginária, ele continua. O ômega é a frequência. A frequência foi dada, vale 10. E o L é 0,2. Então, o nosso ZL, a nossa impedância indutiva, ela vai ser 10 vezes 0,2. Isso vai dar J2 ohm, tá? Impedância sempre dada em ohm. E o fasor VS, nós vimos que ele é escrito como uma amplitude mais uma fase. Podemos redesenhar o nosso circuito agora. Redesenhando o circuito, vamos ter aqui uma fonte VS. Aqui eu vou mudar o desenho ZR. E aqui também. Não precisaria, tá, mudar esse desenho não, tá? Poderíamos deixar como o desenho original, onde o ZR é igual a 4 e esse daqui é igual a J2 ohms. Okay? Como a gente pode achar a corrente I aqui? Porque ele quer que a gente calcule esse V de T aqui, esse V. Bom, uma informação que ainda nos foi passada, mas ela é muito importante, é a seguinte: as impedâncias ZR, ZL, ZC, as impedâncias se associam como as resistências. O que significa? Que a impedância equivalente desse circuito não está em série. Vai ser ZR mais ZL. Quanto vale ZR? 4. ZR. Quanto vale ZL? Mais J2. Tudo isso dado em ohm. Tá? Então, esse circuito aqui, ele pode ser simplificado por um circuito com uma fonte VS e uma única impedância equivalente igual a 4 mais J2 ohm. Tá? Agora eu consigo achar quem é essa corrente I aqui. Por quê? A corrente I, desculpa, é o fasor corrente I, tá? Aqui também. É o fasor corrente I. Eu consigo achar essa corrente I. Por que eu consigo achar? Porque eu sei que V é igual a impedância vezes I. Se eu quero encontrar o I, basta pegar o V
e dividir pela impedância, tá? Quanto vale V? Nós já vimos ali, 20 com uma fase de 30. Então, o I aqui vai ser igual a 20 com uma fase de 30 dividido por Z. Só que o Z, eu estou fazendo uma divisão, não estou? Se eu estou fazendo uma divisão, é melhor escrever o Z equivalente em termos da forma polar. Então, vamos pegar esse aqui e fazer aqui um plano complexo, onde a parte real vale 4, a parte imaginária vale mais 2. E eu quero encontrar esse fazor Z, tá? Em termos desses parâmetros que está aqui. Como que fica esse fazor V em termos desses parâmetros? O módulo de Z, ele é igual à raiz da parte imaginária ao quadrado, mais a parte real ao quadrado. Tá? Parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. O módulo de Z vai ser igual a 4 ao quadrado 16, com mais 2 ao quadrado dá 20. Fazendo essa conta aqui, isso vai nos dar 4, aproximadamente, tá, pessoal? 4,5. Quanto vale o θ? O θ é o arco cuja tangente vale cateto oposto sobre hipotenusa, 2 sobre 4. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter um θ de 26,6 graus. Portanto, esse número complexo aqui, ele pode ser escrito como 4,5 com uma fase de 26,6 graus. Tá? Isso é dado em ohm, não podemos esquecer. Então, vamos vir aqui, 4,6 com uma fase de 26,6 graus. Bom, nós sabemos que a notação polar, ela também pode ser escrita na notação exponencial, onde dá 20 elevado a J30, dividido por 4,6 elevado a J 26,6. Tá? Então, eu vou ter essa divisão, tá? Essa divisãozinha aqui, 20 por 4,5, isso dá 4,4, e aqui eu vou ter e elevado a J 30 menos 26,6, tudo isso dado em graus. Portanto, o fazor I, ele é igual a 4,4 elevado a J 3,4. Ou na notação polar, 4,4 com uma fase de 3,4 graus. Olha, vamos pensar. O problema ele pediu para a gente calcular quem? O Izinho de T e o V de T, não os fazores. Tá? Então é interessante pegar essa quantidade aqui e escrever na notação sobre o domínio do tempo. No domínio do tempo, é o I de T, vai ser igual à amplitude, 4,4. A gente vai lá no início e olha, ó, como foi dado o VS? O VS não foi dado em função de seno? Então aqui eu vou ter seno, a mesma frequência angular, 10T, mais a fase, 3,4 graus. Isso é dado em ampere. Tá? Esse é o problema. Esse é o item A, está resolvido. Qual é o item B? O item B, ele pede para a gente calcular esse fazor V que está aqui. Esse fazor V que está aqui, ele vai ser quem? Eu posso usar lei de Ohm aqui. Então, o fazor V, ele é igual à impedância ZL vezes a corrente que passa por ele. Quanto vale a impedância ZL? Eu sei que ela vale J2. Quanto vale o I? Acabamos de calcular. O I vale 4,4 com uma fase de 3,4. Eu vou pôr parênteses aqui. 4,4 com uma fase de 3,4. Tá? Bom, agora vamos usar aqui um artifício que nós já vimos, né? O V, o J, ele é somente um número imaginário puro, né? Então ele pode ser escrito como 2, né, que é a amplitude que está multiplicando ele, com uma fase de 90 graus. E aqui continua a mesma coisa, 4,4 com uma fase de 3,4 graus. Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou voltar para a notação exponencial. Eu sei que o produto, eu multiplico as suas amplitudes e somo os ângulos, né? Então o V, se você não tem dúvida sobre isso, escreva a notação polar na notação exponencial, que você vai verificar justamente essa informação.
Isso vai me dar 8,8 com uma fase de 93,4. Portanto, o Vzinho de t, ele é 8,8. O exercício inicial nos informou em função de um seno, 10t mais 93,4 graus. Lembrando, quando nós deduzimos fasores, nós deduzimos com a parte real da notação de Euler, lembra? Em função dos cossenos. Mas eu disse lá atrás que se nós fizermos para a parte imaginária, é o mesmo resultado. Repara que a gente está trabalhando com seno e eu não precisei fazer toda aquela dedução de novo, porque ela é válida. Um seno eu também posso escrever na notação fasorial. Tá? É como se eu estivesse tomando a parte imaginária. Então a gente chegou no resultado final do nosso problema. Tá? O exercício pediu para a gente calcular o Vzinho de t e o Izinho de t. Então a gente calculou ele. Se ele pedisse para calcular os fasores, a gente pararia aqui. Tá? Para encerrar essa parte, vale lembrar todas as leis que nós vimos anteriormente. Quais leis? Lei de Kirchhoff para a tensão, lei de Kirchhoff para as correntes, associações, vamos colocar aqui, técnicas de redução de circuitos. Lei de Kirchhoff para tensão, lei de Kirchhoff para corrente, as técnicas de redução de circuito. Eu mostrei aqui que as impedâncias elas se associam da mesma forma que os resistores, tá? Então, se eu tenho uma impedância no meu circuito, eu somo em série, eu somo essas impedâncias. Se estão em paralelo, eu faço da mesma forma que os resistores. Outra coisa, nós vimos divisor de corrente, vocês lembram? Divisor de corrente. Aqui também é válido divisor de corrente. Nós vimos divisor de tensão. Aqui também é válido divisor de tensão. Por enquanto, a gente não viu ainda transformações de fontes, nós não vimos ainda análise nodal, análise de malhas, mas nós vamos verificar tudo isso dentro do conceito de circuitos de corrente alternada. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, a partir daqui, é uma série de exemplos aplicando isso, no entanto, envolvendo impedâncias. Tá? Então, mostrando que isso tudo ainda é válido sob o regime de corrente alternada.